Fala, meu lindo! Olha. A gente não combinou essa parte. Nós estamos em São Paulo e hoje pois é, né? Você entendeu, né? São Paulo, o povo aqui é sinistro, animado. Então não vai ser uma série normal. Eu declaro que vai ser a melhor série da nossa vida. E você que está na sua casa, aonde quer que você esteja, hoje começamos uma série chamada Oásis. E essa é a primeira mensagem da série. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Então, meu irmão, tá vendo? O povo tá me ajudando, porque você vê o vídeo, não vou curtir. Não, curte o vídeo, compartilha, manda no grupo dos amigos, entendeu? Nem que seja para dar uma alfinetada em alguém, manda. No grupo de política que dando o maior rebu, manda. Entendeu? Ativa o sininho, isso, minha irmã. Ativa o sininho, que toda segunda-feira você vai ser lembrado. E por falar em mensagem que você vai ser lembrado, que bom que você chegou, porque agora nós damos início oficialmente da série Oásis. E essa palavra eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar frutos nela, porém não achou. Eu me lembro desse texto de quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, lá no começo da minha jornada com Jesus. Foi uma das primeiras mensagens da minha vida que eu preguei. Essa mensagem, ela mudou a minha vida, ela marcou a minha história. Eu nunca imaginei que um dia eu revisitaria por conta de uma experiência nova. Exatamente isso, uma experiência nova com Jesus que me fez entender algumas coisas de maneira distinta. Então, eu quero que você entenda que essa pergunta que vai nortear a caminhada: Deus, o que eu faço? Ou qual caminho eu devo seguir? Ou será que eu saio da onde eu estou? Que são inquietações tão rotineiras das pessoas. Essa mensagem, ela é poderosa para responder a um tempo da nossa história. Deixa eu te dizer como nasceu. Esse mês agora, eu devo ter ouvido uma das histórias mais interessantes desse ano, de 2022. Russell Connell é o que conta essa história. É chique. Russell Connell. Esse homem, em 1869, ele estava nas margens do rio Tigre, e o seu guia árabe contava milhares de histórias, mas uma história marcou ele: a história da mina de diamantes de Golconda. É um pouco estranho os nomes, mas você vai se familiarizar um pouco mais. E aí existia um homem que é o centro dessa história, chamado Ali Hafed. Esse homem tinha uma fazenda muito grande, uma fazenda que dava lucro, com animais que davam leite, com plantações, com lucro, uma boa fazenda. E esse homem era feliz com o que tinha uma esposa, filhos, era extremamente satisfeito com aquele lugar.
Mas um dia ele recebeu a visita de um velho padre na sua casa, que lhe contou uma história de um lugar distante que haviam descoberto uma mina de diamantes. E o Ali Hafed perguntou para ele: e isso é o quê? O que isso implica? E o padre o explicou dizendo que um punhado de diamantes poderia tornar uma pessoa tão rica que poderia colocar seus filhos em um trono, que poderia comprar um pequeno país. E aquele homem, naquela noite, evaporou de maneira completa o contentamento no coração dele. Ele se sentia satisfeito, contente, feliz, mas aquela história daquele homem tirou a paz dele. Ele acordou feliz, próspero, e naquela noite dormiu se sentindo extremamente pobre. Na manhã seguinte procurou o padre e disse: olha, padre, eu estou com um negócio na minha cabeça, eu quero encontrar uma mina de diamantes. O que eu faço? Aonde eu encontro? E aí o padre disse: olha, se você encontrar uma areia branca com um rio que corre por cima nos altos montes, a probabilidade é muito grande de você encontrar uma mina de diamantes nesse lugar. O que Ali Hafed fez? Vendeu a fazenda, vendeu tudo o que tinha, despediu-se da esposa e dos filhos, e a palavra dele na despedida foi: não se preocupem, que quando eu voltar nós seremos extremamente ricos. E assim ele se despediu e foi embora. Visitou vários países, gastando sua fortuna em busca dessa mina de diamante. Foi para a África, para a Ásia, e no final da jornada, cansado porque não havia encontrado, ele estava em um lugar da Espanha, na beira de um mar, sem nada, falido, porque havia gastado toda a fortuna que havia juntado em busca incessante por aqueles diamantes. Bom, naquele dia ele buscou tirar a própria vida. Havia um mar muito tempestuoso, raios no céu, e ele se jogou no mar e nunca mais foi visto. Ele nunca voltou para casa. O tempo passou e o padre ainda morava no mesmo lugar. E um belo dia ele decide visitar o comprador da fazenda. E quando ele chega na casa do comprador daquela fazenda que Ali Hafed vendeu, viu no armário umas pedras pretas, cujo qual a luz que entrava na janela refletia e difundia cores coloridas daquela pedra. E ele disse para o homem: o que é aquilo? E o dono da fazenda disse: é uma pedra que eu achei no lago da fazenda. E o padre falou: não, isso não é uma pedra, isso é um diamante. E ele disse: não, é uma pedra. E o padre disse: então me leva aonde você achou. E chegaram em um lugar da fazenda, em um monte alto, com areias brancas, com um rio que corria. E o homem disse ao padre: eu achei aqui. E o padre colocou a mão por baixo, revirou a areia, e na mão dele veio pedras muito mais belas do que aquela que estava no armário do dono. Resumindo, havia uma mina de diamantes debaixo de Hafed. Havia um tesouro incalculável debaixo dele. E ele não se deu conta. Sabe o que é interessante? Essa história não é uma mentira. Essa história é real. Essa história foi contada por mais de 6.000 vezes por Russell Cornell. E a mina de Golconda é a mina que gerou os diamantes mais preciosos do mundo. Inclusive, todas as pedras da coroa da rainha mãe, que agora faleceu, são desse lugar. O que me parte o coração, e eu acredito que o seu também, é imaginar que alguém perdeu tudo por algo que tinha debaixo dos olhos dele. Que alguém abriu mão de tudo que tinha por algo que sequer era tangível. Abandonou o real.
E isso não aconteceu em 1869 somente. Isso acontece todos os dias. Todos os dias tem alguém dizendo: eu não sirvo para este lugar, ou este lugar não serve para mim. Todos os dias tem alguém dizendo: eu quero ir para outro lugar, eu quero uma outra família, eu quero um outro trabalho, eu quero filhos novos, eu quero algo melhor. E sabe o que acontece, lindo? Porque nós olhamos de maneira errada, perdemos a riqueza que está debaixo dos nossos olhos. Miramos errado e perdemos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Sabe esse negócio de Deus, o que eu posso fazer, o que eu faço? Às vezes Deus só está dizendo: fica onde você está, não se mova, remova a terra que está debaixo dos seus pés, que você vai ver. Tem esperança aonde você está, tem diamantes debaixo de você. Glória a Deus, eu ouvi um aleluia. Eu vou repetir: tem diamantes debaixo de você. E é óbvio que eu não posso ficar na história somente. A Bíblia é o manual de regra e fé, o início, o meio e o para sempre. Sabe, o texto que lemos conta a história de uma figueira plantada no meio de uma vinha. É interessante entender o detalhe. A figueira nasce em qualquer lugar, dá em qualquer lugar, mas uma vinha não. Uma vinha, ela é exigente, ela precisa do solo perfeito, da temperatura ideal. Ela precisa, ela é exigente, ela é mimimi. É a geração que tem no nosso meio hoje. Aqui não tem ninguém. Aleluia. Ela é fresquinha. Ah, não, essa temperatura eu não vou dar fruto. A figueira não, irmão. A figueira de menos 7 a 40 graus, ela vai nascer. É igual o chuchu. Aonde você plantar, nasce. Amém? Amém? Bom, a Bíblia diz que o dono da vinha colocou uma figueira no meio. Você entende que loucura? A figueira não precisa de tudo aquilo, mas o dono da vinha colocou a figueira no meio. Bom, a Bíblia diz que quando o dono da vinha veio para ver os frutos da figueira, aconteceu um negócio: não tinha. Mesmo o solo sendo perfeito, mesmo a temperatura sendo ideal, mesmo tudo conspirando a favor, aquela figueira não tinha frutos. E aí a Bíblia diz que o Senhor, o dono da vinha, volta no segundo ano. E quando ele volta, a cena se repete. Não havia frutos. Eu quero que você compreenda exatamente aquilo que Deus quer para nós aqui. Nós somos a figueira, nós não somos a vinha ou a videira. Nós somos a figueira. E Deus não nos plantou no lugar onde estamos por um acidente. Eu quero repetir isso. Nós não fomos um acidente de Deus no lugar aonde nós estamos plantados. Não, o dono da vinha pegou a semente da figueira na mão, escolheu o solo no melhor lugar, abriu a terra, moveu a terra, colocou a semente da figueira, e essa semente é você. Exatamente aonde Deus colocou você é o melhor lugar para que você dê frutos. Lindo, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que alguém conversa comigo sobre aquilo que a gente vive, chega à mesma conclusão que eu nasci no lugar errado. A logística da minha cidade é ruim. Todo mundo diz: por que você viaja tanto? Se você morasse em São Paulo se você morasse em São Paulo, você estaria a um voo de todos os destinos. Por que pegar 2 voos? Lindo, tudo bem você querer se mudar, e eu não estou dizendo que você não pode. Só estou dizendo que no meu caso é Deus dizendo: oh, lindo,
fica aonde você está, porque o que faz você dar frutos, entenda, deixa, já chego lá, só para não confundir. É que eu sou apaixonado nisso aqui, irmão. O que faz... Não, já chegamos lá. Eu nasci em Joinville. Eu queria ter nascido em São Paulo. Queria. Aliás, eu queria muita coisa. Eu queria ter nascido na casa do Silvio Santos. Eu sou amigo da família hoje e eu fico pensando, por que, Senhor? Eu não comi sucrilhos quando eu era pequeno. Eles comem sucrilho Kellogg's desde quando se entende por gente. Já pensou acordar de manhã, o papai dizer, mas oi, olha só. Desculpa, perdão, me empolguei. Mas imagina, ou melhor, eu queria ter nascido na casa do Billy Graham. Eu sou um evangelista. Já pensou eu acordar e o meu papai dizer, filho, abra sua Bíblia. Porque o papai vai te ensinar algumas coisas que o papai aprendeu com o mestre. Seria extraordinário. E esse é o negócio na nossa mente. Nós sempre estamos nos movendo de um lado para o outro, pensando que as oportunidades somos nós que criamos. Nós queremos tal lugar porque pra gente é melhor. Nós queremos aquela paternidade porque pra gente faz mais sentido. Mas tira tudo isso da tua cabeça e agora olha o contrário. O que glorifica mais o nome do Senhor? O filho do Billy Graham pregando, ou um garoto de Joinville, filho de pai que ninguém conhece, de mãe que ninguém sabe, pregando o evangelho? Você entende? O que para mim não faz sentido, Deus diz, é exatamente isso que eu quero, para que a glória não seja da figueira, para que a glória seja de quem plantou ela. Bom, eu quero que você saiba que a maior pobreza do homem não é a material, é a espiritual. E é exatamente isso que faz as pessoas confundirem tanto a sua realidade. Grava muito bem o que eu vou te dizer, meu lindo. A nossa pobreza espiritual faz com que os nossos olhos físicos não percebam a riqueza que está à nossa volta. Somos multimilionários. 10 irmãos receberam. Somos multimilionários. Nossa família é uma riqueza incalculável. Nossos filhos são uma riqueza extraordinária. Os nossos pais, o nosso trabalho, aonde nascemos, é um solo perfeito de milhares de riquezas escondidas que só vai descobrir quem ficar para cavar e mexer na terra. Portanto, meu lindo, ao invés de viver uma vida de fuga, tentando encontrar um lugar para dar frutos, comece a mexer a terra onde Deus te plantou. Os diamantes estão debaixo de você. A figueira está plantada no meio da vinha. Na terceira vez que o dono da vinha vem para ver a figueira. Interessante isso, né? Confesso para você que me incomoda um pouco você ter uma vinha que dá lucro e prestar atenção na figueira. Você ter um monte de árvores valorosas e se preocupar com a que não vai te dar lucro. Mano, deixa eu te dar uma notícia. Não tem nenhuma videira no nosso meio aqui não, tá? Todos nós somos figueiras. Tinha gente melhor. Jesus escolheu eu e você. É difícil, né? Os irmãos até dão uma glorificadinha, mas bem de leve. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que só Deus para olhar para alguém como eu e você e dizer, eu quero ver o fruto desse garoto. É só Deus para colocar a gente no lugar perfeito para dar frutos, no solo controlado, na temperatura ideal. Só Ele. Bom, mas Ele cansa.
E o dono da vinha cansa. O dono da vinha diz: olha, é o 3º ano que eu venho aqui, e essa figueira jaguarinha, na minha cidade a gente fala assim, aqui é bandida, ela não dá fruto. Corta e joga ela no fogo. Aí a Bíblia diz que tem um outro personagem que aparece, o viticultor, que é o que trabalhava todos os dias na vinha. Ele é especialista em videira, mas a figueira está ali, e ele está apaixonado na figueira. E ele diz para o dono da vinha: mais uma chance. Obrigado. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu vou dizer de novo. O viticultor diz: mais uma chance. Irmão, a chance é sua. Fala para o irmão que está do teu lado, que ainda não descobriu que é milionário. Fala assim: mais uma chance. Mais uma chance para você ser grato a Deus pelo teu trabalho. Mais uma chance para você parar de reclamar. Mais uma chance para você começar a celebrar o que Deus já te deu. Mais uma chance. Mais uma chance para o fruto aparecer. Sabe, eu vou te falar um negócio. O viticultor tem a gente sabe quem ele é. Ele está pedindo mais uma chance para o dono da vinha que já passou 3 anos. Mas é porque ele quer que a figueira acorde, sabe? A Bíblia diz que ele move a terra tudo de novo. Ele deita esterco. Ele retrabalha em algo que já trabalhou, para dar uma chance. Eu vou te falar uma coisa, lindo. Algumas mensagens eu gostaria de ter ouvido antes. Sabe, algumas palavras que Deus me dá hoje, eu queria que Deus tivesse dado, e já deve ter dado, mas eu não ouvi, para um outro pregador, para que eu pudesse sentar, ouvir, dizer: eita, é isso. A gente é cabeçudo demais, irmão. A gente vive uma vida às vezes perfeita, e a gente não tem coragem para celebrar e agradecer a Deus pelo que temos, porque parece que nós sempre estamos em procura de uma mina de diamantes, e nós nunca paramos para observar tudo aquilo que Deus já nos deu e que está abaixo dos nossos pés. Eu tinha 23 anos, por aí. Realizei um sonho de comprar um carro meu, um carro dos sonhos. Comprei o carro, e o carro capotou. Com 5 meses eu perdi ele. Minha esposa estava dirigindo, ela dirige muito bem, e não entendi a referência, os irmãos riram. Ela dirige muito bem, um bêbado que bateu na gente. Tu vê que a falta de um ponto e uma vírgula muda tudo, né? Aí o carro capotou, perdemos o carro, e olha o que aconteceu. Era o primeiro carro que tinha seguro, então eu recebi o seguro, comecei a construir uma casa, sobrou 14 mil, e eu comprei um carro no leilão. Meu pai comprou um carro chamado Symbol. Tá vendo? É por isso que eu traumatizei na época, por causa dessa gracinha. Um Symbol. Bom, eu cheguei na casa de um amigo meu com o Symbol, e meu amigo disse: olha, seja bem-vindo ao seleto clube de 14 pessoas do Brasil que tem esse carro. Bom, eu apelidei o carro de Simbólico. Simbólico. Simbólico é algo que está no lugar de algo, mas é simbólico, ele não é de verdade. E eu fiz piada com aquele carro, irmão. O simbólico está estacionado, o simbólico está lá, só simbólico, vamos chamar mais. Bom, um dia eu estou na casa de um amigo meu, um amigo rico, assim, com a cara de vocês. Aleluia. Esse irmão, ele já estava despedindo da gente. Eu desci a escadaria da casa dele, e aí estou chegando, tem uma caminhonete maneira e tem uma moto na frente, uma bis. E aquela motinha econômica, sabe, que só marcha para baixo, pequenininha, parece um grilinho. E ele olhou para aquela moto e falou assim: rapá, pensa uma moto que eu amo. E eu tô olhando para a moto assim: que é isso, hein? E irmão, ele começou a gavar a moto. Essa moto, ela é incrível, Deus que me deu.
Segura. E eu tô olhando pra moto assim, E ele, rapaz, deve fazer uns 3 anos que eu não abasteço. De tão econômico. Ele se empolgou um pouco. E irmão, eu tava olhando pra moto e o Espírito Santo falou no meu coração. E quando Deus fala comigo, eu tenho um problema de fabricação, eu choro. Então, eu tô olhando pra moto, Deus tá falando comigo, e o que Deus tá falando comigo é assim: e você? Que ainda não aprendeu a ser grato pelas coisas que eu te dou, que não parou para perceber que o que você tem é o sonho de muita gente. Irmão, eu tô olhando para a brisa assim já. Eu comecei a chorar, o homem pensou, pronto, apaixonou pela moto. E aí eu piorei, eu chamei a minha esposa na hora, falei, vida! E a minha esposa veio, ele pensou, pronto, vai embora comprar uma. E eu entrei com ela no carro e falei pra minha esposa, amor, deixa eu te falar um negócio. Aconteceu isso, e sabe de uma coisa? Vamos agradecer a Jesus por esse carro que Ele me deu. Ele deu pra gente, amor. Vamos agradecer. E eu vou contar um negócio, irmão. Foram 45 minutos de oração. Era o deslocamento da casa do homem até a minha casa. E eu fui 45 minutos dizendo, Jesus, muito obrigado por esse carro maravilhoso. Olha só, Jesus, o volante. Comecei a elogiar, irmão. Sabe o que é interessante? Eu passei 6 meses só vendo ponto negativo, mas quando eu decidi ser grato a Jesus, eu só conseguia ver o benefício do carro. E eu dizia, olha aí, Jesus, geladinho, parece a Europa dentro. Irmão, eu gavei tanto esse carro que quando eu cheguei, ele trancou as portas e falou, vai sair não, continua. Não, brincadeira, irmão, só porque às vezes alguém pode acreditar. Eu saí, o carro deu 2 piscadinhas, falou, eita, te amo, ó. Postou na página do Só Símbolo, encontrei um amante. Ele me ama. Irmão, eu vou te falar um negócio. Você pode ir um dia para o próximo lugar. Deus pode te levar para um outro lugar. Deus pode te dar algo melhor, um trabalho melhor, uma casa melhor. Mas sabe o que você precisa descobrir e entender? Grava muito bem o que eu vou te dizer. Deus nunca vai te dar algo melhor enquanto aquilo que Ele já te deu não for o motivo da sua gratidão. Quando você não celebra, quando você não agradece, quando você não entrega ao Senhor em gratidão, dizendo muito obrigado, dificilmente Deus vai te levar para um próximo nível. Porque se tem algo que destrava você para viver novas estações, é viver de maneira plena, completa e satisfeita meu Deus do céu, a estação que Deus te deu para viver agora. Então lindo. Obrigado, irmã. Então lindo, antes de terminar esse vídeo, procura os teus filhos, chama ele e diz, oh meu Deus, coisa linda. Às vezes faz tanta bagunça que eu não aguento mais. Mas Jesus, obrigado, abençoa. Vai no seu carro que você reclama a semana toda, entra nele e diz, Jesus, muito obrigado, Senhor. Pode não ser o melhor, mas é o que eu tenho agora. Muito obrigado, Jesus. Vá para o seu trabalho, entra, abençoa todo mundo, abençoa até a Jéssica que recebeu aumento e você não. Sabe, tem uma Jéssica no meio que ficou feliz aí, ó. Profético. Você entende? Abraço o chefe de obrigado, Jesus. Espera uns 5 dias para a mensagem trabalhar bem em você, mas depois faz. Mas entenda, você não precisa ir para um outro lugar para ser rico, para ser feliz, para ser satisfeito. Você só precisa entender que toda a riqueza que você precisa, Deus já colocou debaixo dos teus pés. Aprenda a desfrutar de cada estação. E a figueira? Preciso concluir a figueira. Bom, irmão, ninguém sabe. O senhor sabe o que rolou depois? Não conta. Só fala que a figueira
teve mais uma chance. Eu não sei o que vai acontecer depois com você, mas eu sei que hoje Deus está te dando mais uma chance. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo lugar aonde o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor, porque toda a riqueza do mundo tem nome. É Jesus, e nós te conhecemos. Amamos o teu nome, Senhor Jesus, e tu és muito além do que precisamos. Mas com tua infinita graça nos permite viver estações, desfrutar. E Jesus, entendemos que não precisamos ir para outro lugar para encontrar a riqueza que o Senhor já nos deu. Está debaixo dos nossos olhos, Senhor. Não permita que a nossa espiritualidade frágil nos cegue de ver aquilo que o Senhor com tanta graça derramou nas nossas mãos. Jesus, eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pelos meus filhos. Eu te agradeço pelas fases que vivi até então. Te agradeço por poder pregar o teu evangelho. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, pelo que tenho, pelo que tive e pelo que um dia ainda vou ter. Mas não estou preocupado com o que virá, porque sou extremamente satisfeito com aquilo que o Senhor me deu para viver agora. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 47, diz: Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa do porquê lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Quem conta é Lucas. Lucas é médico. Talvez na epígrafe da sua Bíblia vai estar escrito o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Porque nesse mesmo capítulo, próximo desse versículo que eu acabei de ler, tem dois milagres: a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Só que algumas coisas reveladoras no texto meio que saltam, porque quem conta tem um ponto de vista parecido com aquilo que nós normais temos. Lucas fala de maneira onde é exposto a condição de cada um, a história de cada um, mas faz questão de valorizar quem é o mais importante daquele lugar. Lucas vai dizer: olha, um homem, príncipe da sinagoga, chamado Jairo, vem e se prostra perante Jesus e diz: Senhor, eu tenho uma filha que tem 12 anos, que está para morrer. Vem na minha casa. Também conta desta mulher. Essa não tem nome, e a realidade dela é uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e que perdeu tudo que tinha tentando ser curada e não conseguiu. Sabe o que é isso? Lucas está dizendo: um é rico, a outra faliu. Um tem status, é príncipe, a outra é impura.
E esses estigmas colocados na sociedade impregnam em nossa vida cristã. Nós temos a tendência de valorizar quem é, quem tem, quem faz. E em contrapartida, nós também menosprezamos quem não é, quem não tem, quem não faz. E aqui é algo terrível, porque essa mulher, ela tem uma doença física, mas ela também tem uma doença social. Essa mulher, pela lei, ela é impura há 12 anos. Isso significa, se você ler lá em Levíticos, capítulo de número 15, que essa mulher não toca em nada, não senta em lugar nenhum, não deita em lugar nenhum, a não ser que só ela deite, a não ser que só ela toque. Porque se alguém for tocado por ela, impuro. Se alguém foi abraçado por ela, impuro. Ou seja, pior do que uma doença física é uma emocional. E a doença emocional dela é terrível, porque tem um lapso temporal muito grande. Essa mulher 12 anos não é abraçada, essa mulher 12 anos não sabe o que é amor. 12 anos ela está com uma hemorragia que não cessa. Essa mulher está para morrer e não sabe. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Só que aqui eu quero dizer para você que a maneira que a gente ouve falar de Jesus determina a forma que a gente chega até Ele. A maneira que nós somos incentivados a aprender a amar Jesus determina a forma que a gente se apresenta. E essa mulher ouviu sobre Jesus através da ótica do fariseu. Provavelmente ela não ouviu João Batista no deserto. Ela ouviu através dos fariseus. E os fariseus criaram estigmas para o Messias: intocável, rico, de origem nobre, um homem inacessível. Aí o que está o mais incrível: Jesus não veio para cumprir paradigmas humanos. Jesus veio para cumprir a sua própria palavra. Jesus veio para cumprir Isaías. O nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi para isso que ele veio. A Bíblia diz: ele vela para cumprir a sua palavra. Então ela esperava alguém inacessível. Isaías vai dizer: não, ele é acessível, pelas suas pisaduras fomos sarados. O fariseu dizia: não, ei, se você anda com ele, você fica com medo. Aí Isaías vai dizer: não, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí o fariseu vai dizer: não, você tem que ficar doente. Aí o Isaías vai dizer: sobre as suas pisaduras fomos sarados. Mas ela não sabia disso. Na cabeça dela aconteceu assim: o rico chegou, eu não posso chegar. Porque tem uma multidão cercando Jesus. Aonde Jesus anda tem multidão. A Bíblia diz isso: aonde Jesus andava a multidão apertava. Essa multidão abre espaço para o rico chegar. Esse rico não penetra a multidão, porque ele se prostra, tem espaço. Tem gente que faz isso, sabia? Abre espaço para quem a gente acha que importa e fecha o caminho para quem a gente acha que não merece. O rico, nada contra o rico, irmão. É bom ser rico. Um dia eu vou saber. Né? E é bom visitar rico. Eu já visitei. É bem legal. Vocês não sabem disfarçar, né? Eu também não. Vocês têm cara que disfarçam bem. Eu, quando entro na casa de rico, eu fico tipo assim. Então Jesus está indo visitar um rico. E sabe, se a gente pega esse texto e separa, a gente diz: olha, Jesus é assim mesmo. Ele só se importa com quem tem dinheiro. Jesus veio para os riquinhos, para os playboy. Aí a Bíblia diz que tem uma mulher que concebe dentro dela: se eu tocar apenas na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Isso é prova que essa mulher não conhece Jesus. Ela está dizendo: eu não posso tocar nele. Eu não tenho autorização para tocar nele. A única coisa que eu posso tocar é no manto, na orla do manto. A gente viu durante muito tempo isso com bons olhos, mas agora você dá para ver diferente, não vê? Não é questão de fé aqui. Não é só fé, é medo. Essa mulher está pensando com ela: se eu tocar nele, eu vou ser escorraçada. Porque eu torno ele impuro se eu tocar nele. E aí a Bíblia diz que essa mulher entra no meio da multidão
E ela chega por trás de Jesus. Tem gente que vive a vida inteira pensando que só dá para chegar em Jesus por trás. Não tem coragem de se relacionar porque diz: eu não mereço, eu não tenho, eu não sou, eu não tenho DR antes do meu nome, eu não tenho PR. Não. Mas calma. Tem algo maior do que PR, DR, você já vai saber. Essa mulher chega até Jesus por trás, ocultada, escondida, toca na orla do manto dele. E quando ela toca, ela é curada. Você viu? A reação normal do ser humano é isso, celebrar a cura. Eu falei, curada. Tem gente mais animada que diz, aleluia! Glória a Deus por você. Mas essa mulher, quando é curada, não faz isso. Quando ela é curada, ela se esconde, ela não celebra. E isso é a prova que você pode ser curado e permanecer doente. Essa mulher foi curada, mas ela ainda está doente. Ela ainda está doente não só para ela, mas para a religião. A religião vai dizer, nega, foi curada, conta 7 dias. Se esconde, não toque ninguém. No 8º dia, 2 rolinhas, 2 pombinhos, traz ao sacerdote e então você está curada. Você está pura cerimonialmente. O medo dela é esse, eu estou curada, mas eu estou ainda mal. E ela não entende que quem curou ela quer curar ela completamente. Jesus não quer curar você de uma enfermidade. Jesus quer curar você de toda a enfermidade. Jesus quer mudar você. E aí essa mulher, olha que coisa, ela se esconde. E aí a Bíblia diz que Jesus, que está indo na casa do rico, para por conta da pobrete, da falida. E Jesus para e diz, olha, eu senti que alguém me tocou. Está todo mundo tocando Jesus. E ele diz, eu senti que alguém me tocou. Exatamente isso que Pedro fez. Você está maluco? O Pedro é revoltado, né, irmão? Eu pensei, Jesus está todo mundo te tocando. Como é que o Senhor disse que alguém te tocou? Aí Jesus falou para Pedro, cala sua boca, Pedro. Não, estou brincando. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente. Sabe o que é isso? Jesus vê o que a gente não enxerga. A gente é carnal. Jesus é espiritual, transcendente. Jesus para pela mulher. E a Bíblia diz que está todo mundo assim, eu não toquei. Você tocou? Não toquei. E você? Não, capaz. E aí a mulher está dizendo com ela, ixi, ele vai me descobrir. E sabe, a minha esposa um dia falou para mim, depois de eu ministrar essa palavra, eu preciso saber como essa mulher sabe que era ela. Todo mundo está dizendo que não, como ela sabe que é ela? Não é exclusão. Eu tive que orar para o Senhor me responder, porque a minha esposa me provocou. Minha mulher, ela é terrível, irmão. Ela tem que saber, você não pode pregar pela metade. Aí eu descobri, o peso da culpa é terrível. Não se compara com o jugo da graça. É por isso que ela sabe que é ela. Culpa. Se ela tem graça, ela diz, nada a ver. Toquei mesmo. Eu posso. Ninguém pode me impedir de chegar até o meu Pai. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Mas ela não sabe disso. E aí ela se apresenta tremendo de medo. Morrendo de medo de Jesus. E Jesus está assim para ela. E ela está assim, olha, eu não toquei em você, eu toquei na orla do manto, eu jamais teria coragem de tocar em você. Ô galera, eu não toquei nele, eu toquei na orla do manto dele, capaz que eu ia tornar o Messias impuro. Ela está se justificando, tentando dizer, olha, mas eu fui curada. Aí a galera está dizendo, mas você está doente, menino, você está impura. E está todo mundo louco para jogar uma pedra, até Pedro. Assim, você tocou no meu brother e você está impura? Você...
Estou inventando essa parte. Aí a Bíblia diz que Jesus, mediante as explicações dela, que não era isso que Jesus queria, olha para ela e diz: se anima. Filha. Ela chegou em Jesus como alguém que era um opressor, mau, intocável, inacessível. Mas na verdade era o Pai. Ela é surpreendida por essa palavra: ô filha. Quem tem filho sabe como é bom falar isso, filho. E eu disse até esses dias: olha, eu tenho um filho e eu amo ele demais. Eu sou apaixonado, doido de amor por ele. E meu pai, que é o vô dele, também é doido. A minha mãe também é doida. Todo mundo é doido por ele, da minha família principalmente, porque ele é muito lindo. Só que ninguém pode chamar ele de filho. Meu pai ama ele muito, mas não pode chamar de filho. Todo mundo pode amar ele muito, mas só quem pode chamar ele de filho sou eu. Eu olho para ele e digo: filho. E ele pode chamar eu de papai. Jesus está falando para ela: ei, eu sou o seu papai. Tem bom ânimo. Eu não sou o que a religião disse para você que eu sou. Eu não sou o que os outros contaram para você. Eu sou o seu pai. Olha para mim. E aí o medo faz assim, ó. Quem é que tem medo de alguém que chama de filho? Eu, quando tô brabo com o João, eu não chamo ele de filho, não. Eu chamo ele de João Leonardo Martins. Mas quando eu chamo de filha, ele sabe que ele pode confiar. Jesus chamou ela de filha, não chamou de impura, não chamou ela de doente. Aí Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, vá em paz. Fiquei muito ruim com isso aqui, porque não tem salvação aqui. Não tem salvação. Primeiro, ela está impura pela lei. Pela lei ela não está salva. Segundo, pela graça ela também não está salva, porque Cristo ainda não foi para a cruz do Calvário. Eu estou com uma vontade de terminar esse vídeo e deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que significa herança? Herança é mais ou menos assim. Sabe essa Bíblia? Ela é minha e do meu filho. Esse relógio, ele é meu e do meu filho. Não está no nome dele, mas é meu, então já é dele. Quando Jesus chama ela de filha, ele está dizendo: a salvação já está em mim. Você está salvo. Oi, lindo! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Essa é a primeira mensagem da série Alvorecer. Serão 8 mensagens, essa é a primeira, e eu tenho certeza que vai ser luz e esperança para você. Sabe, alvorecer é aquele momento que o sol está nascendo, ou seja, quando a alegria está vindo sobre nós. Eu quero te pedir um favor antes de começar, antes de entrarmos na mensagem, a primeira mensagem. Eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. É só curtir, é bem rapidinho. Comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É bem fácil. É só você apertar o botãozinho aqui, ativar o sininho, porque toda a segunda-feira tem uma mensagem, faça chuva ou faça sol, para a sua vida aqui no nosso canal. Deus te abençoe e vamos para a mensagem e para essa série que vai ser extraordinária. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23 diz a palavra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Uau! Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio
que a Bíblia nos apresenta. Salomão, obviamente Jesus está aqui, mas de homem, foi o homem mais sábio, porque pediu sabedoria. E o homem mais sábio está dizendo: olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Obviamente que nós entendemos que aqui ele não está falando do coração que pulsa o sangue. Ele está falando do centro das nossas emoções. Nós não falamos cérebro e falamos coração, porque quando nós ficamos ansiosos, preocupados, o que aperta? O coração. Então é algo sensorial. Mas Salomão está dizendo claramente: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. O tema da mensagem é coração intoxicado. E veja, parece que já é um decreto sobre o que nós estamos vendo agora. E na verdade, de uma certa forma é. Eu vou te dizer como nasceu isso aqui, essa mensagem específica. Tudo o que nós pregamos aqui tem uma base, somente uma base: a Bíblia. A Bíblia é um manual que nos responde todas as nossas perguntas, mas ela só responde as perguntas que nós fazemos, por mais que tenha resposta para as perguntas que nós ainda nem temos, mas já existem as respostas. Só que todas as vezes que nós provocamos, há uma resposta. Eu vou te dizer um negócio. Eu estava vendo esses dias na internet, porque você não precisa assistir televisão para ver televisão. Pela internet você vê televisão, porque está o tempo todo uma informação. Aconteceu isso aqui, o outro lá. E eu estava vendo essa semana uma briga gigantesca que estava dando daquele programa que o pessoal fica dentro de uma casa. Vocês sabem qual é? Nossa, aquele programa que o pessoal fica numa casa, que tem o time do bem, o time do mal, que tem o que todo mundo ama, que tem o que todo mundo odeia, e que nada mais é aquilo do que um panorama da sociedade presa numa casa. Você pode ter a sua crítica, você pode dizer o que é bom, o que é ruim, o problema é seu. Não estou dizendo sobre isso. Só estou falando que aquilo retrata a sociedade. Tem um pingo de fragmento de cada tipo de sociedade, ou de pessoas que compõem uma sociedade. E aí você entende que existe o bom que parece mal, o mal que parece bom, o justo que é justo, o justo que parece, mas na verdade é injusto. Você vê o problema das mensagens trocadas erradas, você vê o cancelamento. Esses dias queriam matar uma mulher. Coitada da mulher, até agora a mulher não pôde sair nem, sabe? Porque vão pegar a mulher. Aí saiu um rapaz antes que também queria arregaçar com o menino. Só que o que me assustou foi ver quem não está lá dentro, quem não está convivendo lá dentro, aqui fora, odiando com tanta força, que me parece que ele estava lá dentro e ninguém viu. Um ódio compartilhado, uma coisa desencadeando, um ódio gratuito, perseguição, vontade de matar, ameaça de morte. Eu falei: Jesus, o que é isso? É um programa de televisão e tem gente aqui fora esperando a pessoa sair para dizer: eu vou pegar eu vou matar. Eu vi um rapaz dizendo: ameaçaram a minha mãe, ameaçaram o meu filho. E eu fiquei: Jesus, o que é isso? Isso é um retrato de uma sociedade. Só que eu sou um pregador do evangelho, e se eu tenho uma pergunta, eu consigo encontrar aqui uma resposta. E o que me preocupa é como é que o ser humano chega nesse ponto. Você já parou para pensar como alguém acorda de manhã, sai de casa e briga com alguém na rua sem nenhum motivo aparente e mata alguém no trânsito? Você já viu isso? Você já viu que tem alguém que às vezes saiu de casa e qualquer coisa tira ele do sério? E meu Deus, o que é isso? Eu fui, esses dias aconteceu uma cena comigo, falei: oh my God, que é isso? Eu estava dirigindo meu carrinho, e sabe quando você recebe aquela mensagem no WhatsApp que dá vontade de ver, e que você não quer parar o carro para ver, mas a lei de trânsito diz: não mexe no telefone. Mas eu mexi, pode dar multa. Eu fiz errado, eu sei que eu fiz errado.
Eu fiz algo que não poderia ter sido feito. Eu peguei o telefone e estou aqui dirigindo aqui com uma mãozinha aqui e ouvindo o áudio. Passou uma mulher do meu lado, baixou o vidro e falou assim: ô pastorzinho fake! Sou eu. Eu falei, eu fiquei morrendo de medo. Ela falou assim: Jesus tá vendo, hein, pastorzinho fake, que você tá no telefone. E foi embora. Oh my God, eu falei, Jesus. E o que me assustou não foi ela ter me chamado a atenção do meu telefone, foi ela ter falado pastorzinho fake, falso e pastor no diminutivo. Ela me humilhou naquela fala. Só que você acha que é razoável alguém te humilhar, te diminuir por conta de um telefone? Aqui não é razoável. E aí eu chego na resposta para a pergunta: em que nível, como isso acontece? Eu vou te dizer. Essa rusga dela comigo não começou no dia que ela me viu no telefone. Começou em outro momento que eu nem sei qual é. Ela já deve me odiar por outros fatores. Ela já não gosta de mim por outros motivos. E aquilo foi só a gota d'água para ela dizer: pastorzinho fake! E eu dentro do carro, eu fiquei tão sem palavra que eu queria até xingar ela, porque eu sou um ser humano. Dá uma cortadinha de frente, uma buzinadinha, uma mãozinha. Mas eu fiquei assim: oh, meu Deus. Sabe quando você fica anestesiado? E você fica, por que eu não falei alguma coisa? Eu falei, mas daí eu entendi. O coração dela já está intoxicado. Sabe, é como se o nosso coração fosse um recipiente aonde nós, ao longo da nossa jornada, vamos armazenando coisas que não deveriam estar dentro dele. Nós transformamos o nosso coração numa lata de lixo. E é por isso que nós andamos tanto à flor da pele como nós estamos andando hoje. É por isso que a gente vê violência gratuita, gente ofendendo, gente xingando. Por quê? Porque o coração está uma lata de lixo há muito tempo. Então quando o Provérbios, quando o Salomão vai dizer sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está dizendo, porque talvez a curto prazo você não perceba, mas daqui uns dias você vai começar a colher frutos do que está dentro do teu coração. E é engraçado que a minha mãe, ela já diz isso para mim lá atrás. Ela sempre diz: filho, cuidado quando você estiver no trânsito, não buzina para ninguém, porque você nunca sabe o caminhão de lixo que a pessoa está carregando dentro de si. E isso gravou. Só que aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: existem formas preventivas e existem formas que resolvem esse problema. Sabe, não é fácil? Não é fácil. Mas o que nós vamos fazer? Sabe, como pregador do evangelho, da boa nova, da mansidão, que eu falo sobre Jesus, esses são os argumentos, esses são os mecanismos do evangelho, um exemplo perfeito de mansidão, justiça, benevolência, compaixão, amor. E aí eu olho para a sociedade não tem mais compaixão, benevolência, paixão nos olhos. E o que é isso? Retrata um coração intoxicado pelo nosso tempo, pela nossa circunstância. E aí você vê um programa de televisão que as pessoas estão aqui fora parecendo que estão lá dentro, e elas vão para o trabalho com ódio por conta da Carol. É o nome dela. E gastam 2 horas no trabalho dizendo: aquela mulher sabe o que ela é? Ela é o reflexo de nós. Ela é o nosso reflexo. É o reflexo da nossa sociedade. Todo mundo tem uma história para chegar no ponto que está. Ninguém é daquele jeito gratuitamente. Ninguém tem tanto ódio assim na internet gratuitamente. É uma construção. Começou com o coração vazio e foi enchendo lixo, amargura, ódio, rancor, trauma. Só que olha o problema. O problema é que quando o nosso coração está sujo, quando o nosso coração está totalmente carregado de lixo, tudo que são as decisões que nós tomamos são filtradas pelo lixo que a gente carrega dentro de nós. Então, lindo,
A gente tá vendo gente amarga. Você já viu gente, você fala assim, bom dia, pessoal, bom dia pra você. Aí você entende que aquilo ali é só um reflexo daquilo que está apodrecendo aqui dentro. E aí eu preciso dizer, a resposta para como isso melhorar. Provérbios está dizendo, sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração. Então, antes de fazer uma revisão em qualquer área da vida, olhe para o teu coração. Olhe para dentro de você. A palavra vai dizer, examine o homem a si mesmo. Olha para dentro. Olha para dentro. E você vai encontrar. Você vai encontrar o motivo que você está tão à flor da pele, está tratando mal as pessoas. Você já viu os exercícios do básico da vida? Qual que é o exercício do básico da vida? Da bom dia, da boa tarde, da boa noite. Você já foi numa cidade do interior? Você já viu que delícia que é entrar numa cidade do interior? As pessoas falam, bom dia! Eles falam, opa, bom dia! Tem lugar que não fala mais nem um bolso, fala dia! Aí você fala, dia! Boa tarde, todo mundo cumprimenta, olha no olho. Você já vai agora numa cidade maior, você vê que isso já não existe. Porque o coração já está por aqui. Eu comecei a fazer há um tempo atrás o exercício de dar bom dia no pedágio. Boa tarde, que seja, e chamar pelo nome. Você já viu que todo pedágio tem um nome do atendente na placa? Tem uns nomes que só Jesus, mas eu chamo pelo nome. Você fala assim, bom dia, João. Aí o João olha assim, com cara tipo assim, que isso? Quase que eu falei, é só um bom dia. Não era nada não é um assalto, não é um... Porque as pessoas nem mais com isso estão acostumadas. E aí, eu preciso te dizer, se este é o cenário de um todo, em nome de Jesus, isso não pode ser o meu cenário. O que está acontecendo não pode ser o meu coração. Então eu preciso resolver aqui dentro. E existem duas formas de resolver isso. A primeira forma de você tirar o que está no teu coração é a forma mais poderosa que existe. A maneira mais poderosa de você aliviar o teu coração é dobrando os teus joelhos, fechando a porta do teu quarto, no secreto você diz, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, está doendo, Senhor Jesus, eu não consigo suportar, Jesus, eu estou sentindo isso, Senhor, eu estou pesado, meu espírito está angustiado. E aí você faz isso aqui, você tira e você deixa. Aleluia. Sabe, o Senhor diz, deixa vir até mim o que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Jesus dizendo, eu tiro o que está dentro, arranco para fora e coloco dentro dele o meu coração. É eu dentro. Aleluia. Existe outra forma. Existe uma outra forma maravilhosa para limpar o coração. Você vai amar. Essa é maravilhosa. Mais uma. Apocalipse diz, eu estou à porta e bato. Porta da onde? A porta do coração. Eu estou à porta e bato. Mas o coração está sobrecarregado, cheio de sujeira, não quero receber ele. Não. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Aí você vai dizer, mas como assim fazer morada? Ele vai morar num ambiente sujo? Oh, bebê, quanta ingenuidade. Você vai entrar na maior reforma da sua vida. O seu coração vai ser limpo de fora para dentro. Não adianta ter uma carinha bonita, não adianta ter uma roupa bonita, não adianta ter um visual nice, se o seu coração estiver enegrecido. Deixa ele entrar no teu coração e limpar
purificar, transformar de dentro para fora. Sabe, existe uma outra coisa. Se o seu coração está pesado, se o seu coração está sujo, encontre um amigo de verdade para confessar a culpa, tirar o peso, dividir a carga. Como é importante quando nós encontramos alguém que a gente pode rasgar o coração e dizer: é exatamente isso que eu estou sentindo. E como é bom quando quem ouve é cheio de Deus para dizer: eu sei o que você vai fazer com isso que está dentro do teu coração. Aí você vai dizer o quê? Ele tem que saber da primeira resposta. Dobra o teu joelho, no secreto tranca a tua porta e lança aos pés do Senhor, porque Ele purificará o teu coração. Por isso que é importante andar com gente cheia de Deus. Tem gente que, se você abrir o teu problema, ele lança em cima de você o problema dele. Se você pedir socorro, ele coloca mais medo em você. Tenta falar de pandemia com gente que está assustada. Ela vai te deixar ainda mais assustada, com ainda mais medo. Agora fala com alguém que tem um olhar de esperança sobre tudo. Alguém que tem Deus no coração e que está acalmo pelo próprio Espírito. É diferente. Você entendeu onde eu quero chegar? O nosso coração está, mas eu quero crer que dá para usar o tempo verbal diferente agora. O nosso coração estava intoxicado, porque em nome de Jesus, tudo que nos paralisa, tudo que nos atrasa, tudo que nos faz ser a pessoa que nós não queremos ser, será retirado de dentro de nós. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisar abraçar, abrace. Se precisa dizer que ama, diga que ama. Mas não deixa nada atrapalhar o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus nós oramos neste momento. Oramos por pessoas que estão com o coração apertado, angustiado, Senhor, carregando dentro de si aquilo que não poderia estar. Deus, em nome de Jesus, nós rasgamos o nosso coração nos teus pés. Nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas frustrações, tudo sobre o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, purifica o nosso coração, limpa de dentro para fora e nos faz enxergar o mundo de uma perspectiva totalmente nova. Coração puro e cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém.